Tá bom. Aqui a série me deixa um pouco confuso, em parte por sermos inseridos em uma realidade que tentaram explicar em 2 episódios na terceira temporada, não ficando muito claro qual caminho iriam seguir para a primeira parte da quarta temporada. Tendo sim que voltar na história e preencher alguns espaços, precisando ficar por dentro de toda essa história do Titã Fundador, a sua importância e os outros que formam os 9 titãs originados de Ymir Fritz. E por consequência o povo Eld, que pegos em uma guerra foram exilados na Ilha de Parades entre muralhas e 7 desses 9 titãs foram capturados e agora usados como armas pela humanidade desde então. Apesar de não ser tecnicamente, contam para as futuras gerações. E quem sabe, isso é o que os mais velhos também acreditam. Com parte do povo Eld estando exilado em Parades, como é o caso dos residentes da muralha, e parte não. Tentei ficar a par da história e se deixei passar alguma coisa, fiquem à vontade para dizer, até porque essa é só a minha opinião. A quarta temporada começa no meio de um campo de guerra do outro lado do oceano no continente, com um personagem que nunca vi, mas desde o primeiro momento parte do pressuposto que é alguém que devam me importar, fazendo parte junto com outras crianças de um grupo chamado Candidatos a Guerreiros, uma seleção daqueles que iriam herdar o poder de um titã, mais especificamente um blindado. Sendo Gabi claramente a favorita até então, enquanto o poder do Titã Bestial irá para Colt, o irmão mais velho de Falco, com o ciclo de vida dos que carregam hoje seus poderes, Reiner e Zeke, chegando ao fim, precisando passar para frente esse poder. Herdar o poder de um dos 9 titãs é uma honra e uma forma de compensar o sangue amaldiçoado que possuem a nação que acolheu os Eldia que ficaram para trás e não foram para Parades, os usando como uma força militar até então. Contudo, apesar de terem acabado como vitoriosos, o tempo dos titãs como supremacia militar tá acabando, com a tecnologia de armamento de outros países melhorando cada vez mais, precisando mais do que tudo irem até a Ilha de Parades recuperarem o Titã Fundador, bem como os recursos que lá possuem, e os entregando à nação de Marley, a fortificando e por consequência o próprio povo Eld, garantindo assim a sobrevivência deles. E claramente, o inevitável retorno de Reiner à muralha vem acompanhado de inúmeras questões e memórias, retomando episódios mesmo antes do envio de Annie, Bertholdt, Reiner e Marcel para a Ilha Parades, quando o poder dos titãs foram distribuídos entre aqueles que consideravam dignos. Contudo, com a morte de Marcel, o titã Mandíbula sendo comido por Ymir, foi algo inesperado, exigindo de Reiner uma postura que não tinha, precisando a partir de então assumir a liderança da missão. E isso desde o primeiro ataque a Shiganshina, a captura de Annie e até mesmo a revelação de suas verdadeiras identidades como Titã Colossal e Blindado. Mesmo os moradores da Ilha Parades não sendo os demônios que pensaram que seriam, sendo pessoas iguais a eles. Com Zeke e o Titã Bestial se colocando à frente dessa operação não sendo nada mais justo que o filho de Grisha Jaeger conserte os erros de seu pai, ao permitir que não só tivessem agora o poder do Titã de ataque, mas fracassassem em recuperar o Titã Fundador. E com isso em mente, somos apresentados à família Tybur, que tecnicamente é a família que comanda o país de Marley, dando liberdade militar e poder para agirem como acreditarem ser o melhor. São também descendentes de Eldianos e algum membro dessa família é um dos 9 titãs chamado Titã Martelo de Guerra, mas possuem uma boa relação com o país e também com o resto do mundo. Porque além de tudo isso estão relacionados à pessoa que, pelo que conta a história e repassam para suas crianças, foi quem encerrou a guerra contra os titãs anos atrás, que não é nem de perto a verdade. Realmente existia uma guerra, contudo a paz foi estabelecida pelo próprio Rei Fritz, isolando ele e seu povo em muralhas construídas por centenas de titãs colossais, graças ao poder do Titã Fundador. Enquanto não fossem incomodados ou atacados nesse exílio que se colocaram, a paz reinaria, querendo ele viver com seus em paz, apesar de todas as mortes que precisaram acontecer para chegarem nessa decisão. Mas com a queda do Rei Fritz e o roubo do poder do Titã Colossal, esse tratado de paz está ameaçado, sendo Eren agora quem está em posse dele e não sabem quais as suas intenções. Eren que está disfarçado de um soldado ferido no pós-guerra, se aproximando de Falco, conseguindo sua confiança e fazendo o garoto mandar uma carta aos seus companheiros na Ilha Parades sem que nem ao menos soubesse. Se reunindo a Reiner depois de 4 anos dizendo que ele sabe o que contam sobre as pessoas da muralha e que não é verdade. Que existem todos os tipos de pessoas, boas e ruins, assim como em Marley. E Eren até que não teria motivo para uma guerra. Contudo, muitas pessoas morreram, inclusive a sua mãe, e apenas por uma missão de reconhecimento e recuperação do Titã Fundador por puro medo. Tinha um poder que agora Eren pode usar para curar os titãs da muralha e, segundo membro da família Tybur, pisotear o resto do mundo. Sendo exatamente o início de uma guerra que Marley, na tentativa de manter a paz, acabou iniciando mesmo sem querer, com aqueles da muralha querendo nada mais que vingança ou uma reparação, sendo uma palavra mais bonita por tudo o que passaram até agora. O Titã Martelo de Guerra foi revelado sendo na verdade a irmã de Winnie, aquele que foi comido por Eren. Rostos familiares apareceram, junto com todos os rostos que já estamos familiarizados do reconhecimento, tendo claramente um upgrade em seus armamentos e armaduras e pela primeira vez ficando claro por que são chamados de demônios, já que não tem medo de titãs e eles mesmos são capazes de derrotá-los, coisa que o exército de Marley não pode dizer o mesmo. Falco foi salvo graças a Reiner, que conseguiu se transformar a tempo ou quase, mas teve o efeito que precisava, ficando fora do ar por um tempo até conseguir recuperar a consciência. O martelo de guerra, por outro lado, é sem dúvida interessante, apesar de ser resistente como blindado, ou quem sabe mais, ele consegue dar forma às armas do mesmo material resistente que o seu corpo, sendo sem dúvida uma ameaça a Eren e Mikasa,
não conseguindo atingir a nuca do Titã. E nem precisam, porque no martelo de guerra o corpo de seu usuário fica do lado de fora, ligado ao seu Titã por uma espécie de cordão umbilical, que se arrancado ele perde sua funcionalidade, contudo o corpo está protegido pelo mesmo cristal Kenny lá na primeira temporada. Um material essencialmente resistente, ainda conseguindo causar danos, mesmo não tendo mais um Titã conectado a ela. Pique, Galliard e Zeke decidem aparecer, com Zeke e o Titã Bestial tendo obviamente contas a acertar com Levi, o que acredito que vai precisar ficar para outro momento, já que baixou sua guarda quando Armin decidiu realizar sua entrada triunfal. E a verdade é que nem tudo são flores. Tivemos sim baixas do lado do reconhecimento, principalmente aqueles que não conhecemos pelos seus primeiros nomes. Contudo, Sasha e Jean são diferentes, trabalhando em conjunto para conseguirem tirar pique de circulação, que dos titãs que apareceram foi realmente o que teve o maior poder destrutivo em questão de baixas do reconhecimento. Sendo também o mesmo que resgatou Zeke e Reiner de serem mortos 4 anos atrás em Shiganshina. Heng está indirigível agora junto com Armin, que estão passando por locais que foram sinalizados pelos próprios companheiros para resgatarem feridos, recarga de equipamentos e coisas desse tipo, para que o ataque possa continuar e não ficarem encurralados por algo como falta de gás no equipamento 3D. O que é loucura em Attack on Titan. E Galliard não está disposto a deixar isso acontecer, sendo esse o momento perfeito para Mikasa dar o seu golpe final, deixando o Titã Mandíbula sem saída tendo que encarar Eren, sendo ele o único Titã que possui a capacidade de destruir esse material de endurecimento, forçando a sua mordida sem qualquer cuidado ou consideração pela dor ou aflição de quem está assistindo. Enquanto Gabi e Falcon gritam a plenos pulmões de alguma janela de algum prédio que ainda está de pé, na esperança de Reiner escutá-los. O que dá certo, mas essa luta terá que ficar para outro momento, porque agora Eren já está sem forças, o que também é um código para se mandarem antes que a coisa ficasse feia pro lado deles e perdessem um dos personagens que acompanhamos todos esses anos. Porque agora deixaram o mesmo sentimento em Falco e Gabi que Eren, Armin e Mikasa tiveram anos atrás, a primeira vez que a muralha foi atacada pelo Titã Colossal e a sua mãe morta. E sabe-se lá qual será o destino deles a partir de agora. Que todos, e principalmente Eren, têm a vida de Sasha, ou melhor dizendo, a sua morte para terem que lidar. Com Zeke ainda vivo como prisioneiro, mas sem saber ainda exatamente por qual motivo, além de ser o Titã Bestial, ter sangue real e ser irmão de Eren. Sendo desde sempre o plano libertar os Eldianos que não necessariamente têm os melhores interesses de Marley em vista. Retomando alguns episódios que ocorreram nos últimos anos que perdemos entre uma temporada e outra e se valeu a pena, já que a formação da Ilha de Paradis hoje é completamente diferente da última vez que vimos, tendo entre eles refugiados de Marley. Até mesmo lamentar pela perda de Sasha, como todos os outros, do reconhecimento. Possuindo muitos inimigos ao redor, mas com suas exceções. Existindo sempre um outro caminho e uma outra possibilidade. Um que já foi decidido muito antes de terem a opção. Contudo, possibilidades foram mostradas durante, em que uma delas é que propôs um acordo comercial entre Ilha Paradis e o país da família Azumabito. A mesma da mente Mikasa, mas não tendo seu parentesco muito efeito. Uma proposta comercial pelo gás que usam para o equipamento 3D que é exclusivo da ilha. Em troca, aprimorariam o poder bélico da ilha, de forma que não mais precisariam depender dos poderes do Titã e o rugido da Terra, continuando a passagem dos poderes do Titã apenas entre membros da família real. Estaria ficando grávida, tendo a intenção de herdar o poder do Titã Bestial de Zeke, tendo apenas mais um ano. Uma mesma preocupação que está chegando em Eren, já que também agora tem poucos anos pela frente. Quem será a pessoa que irá herdar os seus poderes de Titã? Sendo extremamente visível que as coisas não são mais como costumava. Cheio de dúvidas, certezas e questionamentos sobre os próximos passos, o que de fato é melhor para o povo Eld, se dividindo em duas frentes. Uma que segue Heng e outros que seguem Eren como o futuro do Império Eld. Um salvador que atacou Marley, mas também aquele que ficou infiltrado por um período sem ter informação nenhuma do que aconteceu. Principalmente levando em consideração a lealdade dos soldados voluntários com ações e movimentos suspeitos. E estando cada vez mais ciente de seu lugar, poder de barganha, com reconhecimento controlando suas ações, mas ao mesmo tempo não tendo como pará-lo, devido ao seu poder que desde Marley só cresceu. Considerando a possibilidade de Eren estar sendo controlado pelo seu irmão mais velho, Zeke, com uma bomba explodindo no quartel-general, matando a cabeça por trás das operações militares, Dario Zakaru, com a fuga de Eren logo em seguida, com aqueles que se identificam com Eren e o que ele representa se denominando a partir de agora como um novo Império de Eld, mas para os militares, uma facção criminosa encabeçada por Eren Yeager, sendo os objetivos promover um encontro entre Zeke e Eren, sendo o começo de uma mudança no mundo liderada por dois irmãos. Enquanto isso, Gabi e Falco fogem de sua cela e conhecem a realidade daqueles que por tanto tempo consideraram demônios, carregando um peso e uma culpa de um povo há milhares de anos que nem existe mais, descontando em pessoas que não possuem a menor culpa ou ideia do porquê estão sendo massacradas. E talvez, quando entenderem que aqueles que viveram milhares de anos atrás não são os mesmos que morrem agora, conseguirão entender que é uma guerra completamente sem sentido a essa altura. Ficando os dois no final com a família de Sasha, que foi quem Gabi matou quando decidiram que seria uma boa ideia se infiltrar no dirigível, mas estão sendo perseguidos por isso e até mesmo acolhido pela família da mesma.
Pelo menos até agora, porque os pais de Sasha e sua família foram convidados por Nicolo, um ex-residente de Marley, a comerem em seu restaurante. Isso porque Sasha era quem mais demonstrava realmente gostar de sua comida, o que para um chefe de cozinha é tudo o que podia pedir, e como homem era quem ele queria para sua vida. Gabi e Falco, sabendo que Nicolo era de Marley, acharam uma boa ideia aparecer para dar um oi, e quem sabe unirem forças contra o povo Eld. Mas as coisas não saem como planejado, e saber que foi Gabi a responsável pela sua morte foi o suficiente para querer matá-la e Falco, que parece ser alguém importante para a garota da mesma forma que Sasha era para ele. E isso tudo até que seu pai decide intervir, fazendo parecer que realmente ia ter a sua vingança, mas muito pelo contrário. Fez algo que todo mundo deveria aprender a fazer, que é deixar o passado para trás e não mais perpetuar essa guerra e rivalidade de seus antepassados de milhares de anos atrás. Porque claramente eles não são seus antepassados e muita coisa já mudou desde lá. E como adultos é o que devem fazer e dar o exemplo para as novas gerações, que obviamente é algo que ainda terão um longo caminho para percorrer, contudo é a intenção que conta. Enquanto Gabi começa a perceber que eles não são tão mal assim, possuem salvação. Com essa questão resolvida, tendo Armin e Mikasa ali, é de fato o cenário perfeito para conversarem com aquele que um dia conheciam como Eren. No período que passou no continente, encontrou com Zeke e conseguiu descobrir mais informações do que tinha Sins, fazendo tudo aquilo que ele conhecia até agora simplesmente perdeu o sentido. Inclusive a sua amizade de infância com Armin e Mikasa jogando na cara algumas verdades bastante desagradáveis. Se intitulando ser livre, fazendo aquilo que mais faz sentido para ele, e isso é o plano de Zeke. Distribuir entre membros da polícia militar e do reconhecimento lotes de vinho vindos diretamente de Marley, tendo uma especiaria extremamente rara, chamada Fluido Espinhal do Titã Bestial, que tecnicamente irá enrijecer aqueles que o tomam, incluindo Falco, já que foi atingido por uma garrafa desse vinho no acesso de raiva de Nicolo, ingerindo pouco, mas o suficiente para os efeitos. Sendo basicamente esse o exército do novo Império de Eld, defendendo seu povo na Ilha de Parates, que será o epicentro de uma guerra do mundo contra eles. Sendo Levi o primeiro a testemunhar parte desse plano com a tentativa de fuga de Zeke, transformando todos seus companheiros em titãs na expectativa que Levi não fosse matá-los. O que obviamente depois de todo esse tempo ele ainda não entendeu o garoto, não saindo seu plano exatamente como pensou. Nos levando de volta ao passado de Zeke e vendo de certa forma o que já foi apresentado pelo seu pai, mas agora pela sua perspectiva, deixando clara a pressão que sofria em conseguir se tornar um guerreiro digno de herdar o poder de um dos 9 titãs, aprendendo a história de seu povo, tendo uma clara diferença na forma que o seu pai e seu avô contavam essa história. Um dizendo serem uma raça que não teve a justiça que mereciam, e o outro dizendo o que fizeram por merecer, quão péssimos e horríveis foram no passado, precisando ser ingratos a Marley pela oportunidade enquanto foram deixados para trás pelo seu próprio povo. Tudo aquilo que já sabíamos. Contudo, o que mais me chamou a atenção aqui foi ver a relação dele e a imediata atenção pelo garoto, daquele que na época era quem possuía o poder do Titã Bestial. Já desde muito cedo ficando clara a diferença de tratamento entre o seu pai e esse cientista que tem o poder de Titã, mas que não vê muita utilidade para ele na guerra, o que sabemos que não é verdade. Até que chegamos no ponto em que Marley percebeu que existem rebeldes entre os Eldians dentro do território, mas não sabiam exatamente quem, e se descobrissem, os pais e a família de Zeke seriam enviados para Ilha Parades e transformados em titãs. O que a essa altura a relação dele e do cientista já estava bastante estabelecida e mesmo a possibilidade de ele herdar o seu poder de titã em algum momento. E continuar com o plano de seu pai, que deixou extremamente claro que nada acontece se as pessoas não levantarem e darem a cara a tapa. E foi exatamente o que Zeke fez. Anos se passaram e agora mais velho, depois de uma história extremamente triste com o cientista se casando com uma Marleyana, tendo um filho, mas ao descobrir que ele era um Eldiano, matou seu filho tirando sua própria vida, a perspectiva deles do povo Eldiano mudou. Sendo a resposta não terem mais descendentes, e encerrarem essa onda de terror e medo que é realmente o que precisa acontecer. Não dando continuidade, naturalmente esse povo sendo extinto, não continuando a linhagem deles. Algo que é possível com o poder do Titã Fundador, alterando as configurações genéticas e físicas dos Eldianos para não terem mais filhos. Sendo que Zeke e Eren combinaram em Marley, e tecnicamente até onde eu sei, estão na mesma página, com Zeke agora no presente não tendo a menor dúvida escolhendo claramente a eutanásia, explodindo a arma trovão em seu corpo e levando Levi junto com ele. Enquanto isso, Helene, que tem sido uma intermediária desses dois até agora, finalmente deixa claro para todos ali que podem se interessar com o que realmente está acontecendo, sobre esse plano da eutanásia. O que deixam dizer foi um alívio, o que quer dizer que de fato estão todos falando a mesma língua. Pieck aparece numa emboscada contra Eren, mas para segundos depois mudar de lado e parecer uma traidora para Gabi. Mas apenas para despistar Eren, porque era algo que realmente nunca ia acontecer. Mas pelo menos conseguiu levar o Titã Fundador até o lado de fora do prédio para então a vingança do ataque a Marley começar. E acho que é isso pela primeira parte da temporada final de Attack on Titan. E preciso dizer que termino ela com uma outra sensação de quando comecei. Mas ainda achei um pouco confuso, tendo muita história e cada um com a sua perspectiva sobre ela. Contudo, o importante é que no final chegamos em um ponto comum, com a verdadeira intenção daqueles que desapontaram como verdadeiros antagonistas de tudo isso. Isso depende do lado que você tá olhando. Eles de fato estão em busca do fim da Era dos Titãs se for pensar bem.
pondo fim no povo Eldia, sendo de fato a questão se os outros querem o mesmo. Antes de terminar, essa não é uma review do que aconteceu no anime, é apenas a minha opinião. Meu ponto de vista sobre o que aconteceu e entendi da melhor forma que fez sentido pra mim. Se quiser, os comentários estão disponíveis, vamos conversar, trocar uma ideia que posso dizer com certeza que tem bastante coisa pra falar.